Olá pessoal, bem, Januário Domingos é meu nome. Bem, nós vamos dar sequência de resolução de exercícios sobre distância entre dois ou mais pontos. Se vocês conseguiram perceber, no primeiro ao terceiro exercício, nós resolvemos sobre distância entre dois pontos. Então, vamos resolver mais duas questões, mas essas questões elas já serão 3 pontos, Então, como é que a gente faz para resolver distância entre 3 pontos? Mais uma vez, eu apresento para vocês a nossa fórmula que utilizamos para resolver a distância entre 2 pontos. Também vai ser útil para esses exercícios. Então, vamos à resolução da nossa questão. Diz o seguinte a questão: o triângulo cujos vértices coincidem com os pontos de coordenadas. Temos o ponto A, B e C. É um triângulo isósceles ou escaleno. Bem, para vocês saberem, a primeira coisa que devem ter em mente é a definição desses dois triângulos. Desde já, o triângulo isósceles é aquele triângulo que possui dois lados iguais. Se você tem um triângulo em que o lado AB é 2 e o lado BC também é 2, esse triângulo é isósceles. E escaleno, todos os lados são diferentes. Então, o lado AB for diferente que BC e assim sucessivamente. Então, isso é algo que vocês já tiveram a oportunidade de estudar. Bem, como é que a gente vai fazer para calcular a distância entre esses 3 pontos? Vamos resolver de uma forma limitada, De que maneira? Vamos resolver como se fosse uma distância entre 2 pontos. Primeiro, vamos pegar, vou fazer aqui A, vou pegar o ponto A, que tem as coordenadas -4, 1, e o ponto B tem as coordenadas 2 e 1. Bem, vamos viajar para a nossa fórmula. Então, a conseguir observar a fórmula, podemos utilizar essa fórmula? Sim, dá certo. Podemos também usar uma outra forma? Sim, também dá certo. Observam uma coisa. Temos aqui XA, YA, XB, YB. Bem, ontem, aliás, os primeiros exercícios, nós vimos que se nós tivermos dois valores iguais, de que maneira? Se o x no ponto A for igual ao x no ponto B, nós vamos utilizar apenas valores diferentes. E nesse exercício, nesse ponto, vocês conseguem perceber que o y no ponto A é igual ao y no ponto B. Então, y no ponto A é igual a y no ponto B. Então, o que isso significa? Que vamos utilizar apenas o 2 e o -4. Então, continuando, temos que distância entre A e B será igual a XB menos XA. Continuando, distância entre A e B será igual. Quem XB é 2 menos XA é -4. Continuando, distância entre A e B será igual a 2 menos, que multiplique menos, vai ser mais 4. Isso é igual a 6. Quer dizer que do ponto A ao ponto B, a nossa distância é 6. Agora, vamos pegar, eu vou fazer aqui, vamos pegar o ponto A, -4 e 1, e vou pegar o ponto C, -1 e 3. Então, para esse ponto, nós vamos utilizar essa fórmula. Por quê? Porque os valores são totalmente diferentes. Então, a gente não vai conseguir utilizar a mesma forma que usamos para a linha A. Então, aqui vou meter linha B. Tá. Então, vou ter que distância entre A e C será igual, porque estamos a utilizar os pontos A e C, é igual a raiz quadrada de XC menos XA, tudo isso elevado a 2, mais
YC menos YA, também elevado a 2 e raiz. Distância entre A e C será igual a raiz quadrada XC. Quem é X? C. É menos 1 menos XA. Menos 4 elevado a 2 mais YC. Quem é YC? É 3 menos 1 elevado a 2. Continuando, distância entre A e C será igual a raiz quadrada de menos 1. Vou fazer menos que multiplique menos. Vai ser mais 4 ao quadrado, mais 3 menos 1, 2 ao quadrado. Continuando, eu vou continuar aqui, por causa do espaço. Eu vou fazer menos com mais, vai ser menos. Então, vou fazer 4 menos 1, vai ser 3. 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Então, temos isso, né? Vou continuar aqui, distância entre A e C será igual a raiz quadrada, temos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 que multiplique 3, que é quanto? 9. Mais, temos aqui 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 que multiplique 2, que vai ser quanto? 4. Então, temos aqui. Então, temos o quê? Temos raiz de 9 mais 4. Então, se eu fazer 9 mais 4, ele vai me dar raiz de 13. Então, eu vou ter aqui 13. Já encontramos a nossa distância de AC. Agora, eu vou meter aqui vou escrever como ponto C. Então, aqui eu vou pegar o ponto B, que é 2 e 1, e vou pegar o ponto C, que é menos 1 e 3 positivo. Então, se vocês observarem, tem também os valores diferentes. Então, eu vou utilizar novamente essa fórmula. Dessa vez, eu vou botá-la aqui e apenas vou substituir os valores. Então, mas agora vai trocar. Então, eu vou ter que distância entre B e C será igual a raiz quadrada. Acho que vamos escrever a fórmula, né? XC menos XB ao quadrado mais YC menos YB também ao quadrado. Distância entre B e C será igual a raiz quadrada. Quem é XC? É menos 1 menos XB é 2 ao quadrado mais YC. Quem é YC? É 3 menos YB é 1. Tudo isso ao quadrado. Fechando a raiz, vamos ter que distância entre B e C será igual a raiz quadrada menos que multiplique menos, vai ser mais. Ontem eu já disse, se ambos os números forem negativos, mantém o sinal e joga os sinais, vai ser mais. Então, a operação será mais. Então, vamos ter que 2 ao quadrado, mais, aliás, 3, porque se a gente fazer 2 mais 1 é 3 ao quadrado. Aqui, 3 menos 1 é 2. 2 ao quadrado. Fechar a raiz. Então, vou continuar aqui. Vou ter que BC será igual a raiz quadrada. Temos aqui o menos 3 negativo, mas só que ele está elevado a um expoente par. Então, se o expoente for par e a base for negativo, o resultado vai ser positivo. Então, 3 expoente 2 é quanto? 9 mais 12 expoente 2 é 4. Continuando, eu vou ter que 9 mais 4, 13. Observam que
distância entre A e C é igual à distância entre B e C. Então, o que significa que resposta, o nosso triângulo é isósceles. Por quê? Porque temos dois lados iguais. Raiz de 3, raiz de 3. Então, essa foi a resolução da nossa quarta questão. Agora, vamos passar para a nossa quinta e última questão sobre distância entre pontos. Bem, temos também aqui 3 pontos, mas esse exercício ele nos pede para calcular o perímetro do quadrilátero que tem os seguintes pontos. Então, o mesmo procedimento que fizemos na questão 4 é o mesmo que vamos fazer para a questão 5. Então, vamos trabalhar 2 a 2. Então, mais uma vez, eu vou fazer que aqui vai ser o nosso ponto A, a linha A, vou ter que 0, 6, vou pegar o ponto B, vou ter 4 e 6. Bem, aqui eu tenho XA, YA, XB, YB. Bem, mais uma vez, a nossa fórmula tem que meter isso em mente. Será que é necessário que a gente use essa fórmula? Não. Por quê? Porque eu já consegui observar que tem números iguais, né? Tenho aqui o YA igual ao YB. Então, não preciso dela. Então, como YA é igual a YB, vou precisar apenas utilizar os valores que são diferentes. Neste caso, distância entre A e B é igual a XB menos XA. Então, distância entre A e B é igual a quem é XB? É 4 menos XA, 0, que vai ser 4. Até aqui terminou. Fácil, né? Aqui vai ser a nossa linha B. Linha B, eu vou pegar os seguintes, deixa eu ver, pontos. Vou pegar o ponto A, que tem as coordenadas 0 e 6, e vou pegar o ponto C. Então, vou pegar o ponto C, que tem 0 e 5. Bora lá. Mais uma vez, a nossa fórmula. Será que nós também podemos utilizar a nossa fórmula? Não, né? Por quê? Porque eu já consegui observar que também tem números iguais. Neste caso, o XA é igual a XC. Quer dizer, essa aqui é o ponto C. 0, 0. Então, só preciso utilizar os números diferentes. Vamos a isso. Distância entre A e C será igual a XC menos XA. Distância entre A e C será igual a XC. Quanto é que é nosso XC? 5. Menos XA. Quanto é que é o nosso XA? É 6. Então, eu vou ter que distância entre A e C será igual a 5 menos 6. Vai ser menos 1. Bem, como 1, né? A distância ela nunca pode ser negativa, então nós podemos meter esse valor dentro do módulo, né? Então, se a gente meter dentro do módulo, C será igual ao módulo do 1. Então, todo número que tiver dentro do módulo, ela pode sair positivo, não importa se está negativo ou positivo, ela sai sempre positivo. Então, a distância ela vai ser 1 positivo. Então, essa aqui foi a outra linha. Agora, vamos fazer para a linha C. Na linha C, eu vou usar o ponto B e vou utilizar
o ponto C. Bem, agora tem uma coisa, um negócio meio estranho. Todos os valores são diferentes. Então, vamos precisar da nossa fórmula. Então, eu vou ter que, vou deixá-lo aqui. Distância entre B e C será igual a raiz quadrada de xc menos xb ao quadrado mais yc menos yb também ao quadrado. Continuando, distância entre B e C será igual a raiz quadrada xc, quem xc é 0, menos xb é 4 ao quadrado, mais yc, 5, menos yb, 6, também ao quadrado. Distância entre B e C será igual a raiz quadrada 0 menos 4, vamos ter menos 4 ao quadrado, mais 5 menos 6, menos 1 ao quadrado. Continuando, distância entre B e C será igual a 4 elevado a 2, né? O 4 está negativo, mas só que o expoente é par. Então, o resultado vai ser 16 positivo, mais menos 1 elevado a 2 também vai ser positivo. Então, continuando, eu vou ter aqui a nossa distância, vamos ter 16 mais 1 é 17. Então, nós já encontramos os valores das nossas distâncias, né? Temos 4, 1 e raiz de 17, né? Não existe uma raiz de 17, um número inteiro, ela vai dar sempre um número quebrado. Então, podemos deixá-lo assim. Bem, só que o exercício, ela não nos pede a distância. O que o exercício nos pede? Para calcular o perímetro, queremos saber o perímetro e não a distância. Então, para calcular a distância, nós precisamos primeiramente ir à busca, para calcular o perímetro, precisamos primeiramente ir à busca da distância entre os pontos, né? Conforme vocês conseguiram ver, demos tanta volta para encontrar os resultados. Só assim é que realmente vamos resolver a questão, né? É assim. Então, agora vamos calcular o quê? O perímetro. Então, vocês sabem que o perímetro, a gente vai nomeá-lo como P. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, né? Por exemplo, é a soma do lado A, mais o lado B, mais o lado C. Então, o que nós vamos fazer, né? Para calcular o nosso perímetro? Perímetro será igual. Vamos começar com a linha A. Quanto é que nos deu o valor da distância da linha A? 4. Então, eu vou trazer aqui 4. Mais, quanto é que nos deu o valor da distância da linha B? 1. Então, vou meter aqui 1. Mais, quanto é que nos deu o valor da distância da linha C? Raiz de 17. Raiz de 17. Perímetro será igual. Então, o que eu vou fazer? Somar 4 mais 1, 5 mais raiz de 17. Então, o nosso livro, ela nos dá assim o resultado, né? O livro não bota a unidade, porque no livro ela não deu, neste caso, a unidade, né, da distância. Então, a gente vai deixar o perímetro assim. Então, se a distância fosse dado em centímetro, em metro, então nosso perímetro também seria 5 mais raiz de 17 metro ou centímetro. Então, o resultado que nós queríamos é esse aqui, né? Lógico, né? Tá muito feio, a gente trabalhou tanto para encontrar um resultado assim meio feio, mas o exercício nos deu assim e não podemos fugir
da realidade. Então, aqui foi mais uma vez a resolução de exercícios sobre distância entre pontos. Desde já agradeço, né? E a vossa compreensão. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no meu privado que eu responda. E desejo a todos vocês uma ótima prova de matemática. Que arrasem nas provas. Obrigado.